Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 29 de novembro, penúltimo dia do penúltimo mês do ano que está indo embora. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Aurivan Marinho, que foi um dos preletores do encerramento, tanto do Jubileu de Ouro quanto do 41º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Antes, porém, façamos uma oração. Agradeçamos a Deus por este dia, por esta semana que estamos iniciando. Pai, te louvamos agradecidos por este momento, quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Que nessa oportunidade o Senhor se instrumentalize de toda esta programação para que dezenas, se não centenas e milhares de telespectadores e internautas sejam profundamente enriquecidos e abençoados. Fala o nosso coração agora e abençoe-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal. Santa beleza é sem igual, ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Se ele viu, eu quero ir pra
Irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder participar desse momento extraordinário da vida dessa igreja. Eu já estive aqui várias vezes pregando, mas dessa vez é diferente. Nós estamos celebrando a Deus por 50 anos de existência dessa igreja. E certamente há no coração de cada um de vocês a certeza que havia no coração de Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer ao pastor Bosco pelo convite que me foi feito e que Deus abençoe essa igreja, a sua liderança, os seus oficiais e aos seus pastores. Quero convidar você para que nessa noite possamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 46, Salmo de número 46. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer a leitura. Ouçamos com toda atenção e reverência a palavra do Senhor, que assim nos diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir, e espomar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Aleluia. Vamos orar uma vez mais. Senhor bendito, graças te damos, porque a igreja que existe sobre a terra, aqueles a quem o Senhor salvou mediante o sangue do Cordeiro, eles estão diante dessas verdades, dessas promessas e desta certeza de fé. E aqui está essa igreja completando os 50 anos e reconhecendo que toda boa dádiva vem do alto, que foi o Senhor quem fez isso. E por isso a razão, o motivo, o centro dessa reunião solene é a glória do teu bendito nome, é o reconhecimento de que não há Deus como o Senhor, Criador dos céus e da terra, Redentor das nossas almas, aquele que veio e aquele que há de vir, há de voltar em sua glória e majestade. Que nessa noite o Senhor se utilize da sua graça, da sua misericórdia, para ministrar ao coração dessa igreja. Que a palavra que vai ser pregada venha produzir ânimo, despertamento, e venha colocar a nossa confiança exclusivamente
no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de dar um tema a esta mensagem hoje à noite, que é: quem é Deus para a sua igreja? Quem é Deus para a igreja do Calvário depois de 50 anos? Quem é Deus hoje? Quem é Deus daqui a 50 anos? Acredito que todas as vezes que uma igreja está aniversariando, e nesse caso com um caráter bastante especial, seu jubileu de ouro, há um tríplice olhar que deve tomar conta dessa igreja. O primeiro olhar é um olhar retrospectivo, em que se olha para o passado e a gente pensa sobre as nossas origens, os nossos começos. Pensamos sobre aquilo que Deus fez, as obras, as maravilhas, os feitos do Senhor, os registros do agir de Deus na história. Mas há um segundo olhar, e esse olhar é um olhar prospectivo. É a igreja perguntando não apenas quem ela foi, mas quem ela deseja ser. O que é que ela precisa se tornar, ou às vezes voltar a ser. E meus irmãos, olhar para o futuro é sobretudo olhar para as promessas de Deus. Porque o Deus que trouxe sua igreja à existência, Ele tem um destino para ela. Ele tem uma trajetória, mas Ele tem um ponto de chegada. E quando a gente olha para o futuro, surge uma pergunta: existe futuro para a igreja do futuro? E o futuro para a igreja do futuro, está em Deus e nas suas promessas. E esse futuro é sempre mais glorioso do que qualquer coisa que a igreja possa ter vivenciado, considerando que o que o Senhor promete para a igreja transcende a nossa existência, a nossa realidade temporária e terrena. A nossa vocação é uma vocação celestial. Vislumbramos a Nova Jerusalém. Portanto, devemos sempre olhar para o futuro, entendendo que a nossa caminhada aqui tem uma consumação final. Mas também temos que ter um olhar voltado para o presente. E esse olhar é um olhar analítico, é um olhar reflexivo, em que nós somos chamados a refletirmos sobre a nossa missão, os desafios que estão diante de nós, como a igreja pode ser relevante nessa geração, mas sobretudo como é que a igreja continua sendo igreja, sendo fiel às Escrituras, mantendo as suas origens e vislumbrando sim que o Deus que morreu e ressuscitou em Cristo, Ele está conosco hoje e para todos sempre. Esse tríplice olhar é sobretudo um olhar em Deus. Porque o Deus que operou no passado é o Deus que operará no futuro. E é o Deus que está operando hoje. E se queremos olhar para Deus, e é para Ele que devemos olhar, revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, morto, ressurreto e exaltado, assentado à direita de Deus e intercedendo por nós, precisamos perguntar quem é Deus para a igreja. E o Salmo 46 é um salmo que ele revela a confiança do seu povo em um cântico de louvor diante de adversidades, turbulências, tribulações, ameaças e perseguições. O Salmo 46, segundo a maioria dos comentadores bíblicos, é construído pelo salmista no seguinte contexto: Jerusalém, a igreja de Deus no Velho Testamento, está sitiada pelos assírios. E diante daquele quadro,
há um terror que toma conta do coração do povo. Afinal de contas, quem era a Síria? Uma nação poderosa que já havia devastado o reino do norte, cuja capital era Samaria, e que estava agindo como um rolo compressor sobre as nações. Como não temer? Como não sentir o impacto das suas ameaças? E Jerusalém está rodeada, portanto, de um exército poderoso que a qualquer hora poderá romper suas fortalezas e poderá invadir aquele território e destruir a autonomia de nação que aquele povo tem, o seu culto, as suas raízes, matar seus filhos, suas famílias, destruir o rei de Israel. E isso se dá à época de Ezequias. E esse registro está em 2 Reis, capítulo 18, 19, 2 Crônicas 32, e Isaías 36, 37. E a história vocês conhecem, Deus interviu. Israel não teve que militar, que lutar, que pegar em armas para vencer aquela batalha, porque Deus interviu e 185 mil soldados assírios caíram por terra. E portanto esse é o ambiente que devemos ter em vista quando pensamos nesse salmo. Não por acaso, segundo alguns estudiosos, esse salmo se tornou para o reformador Martinho Lutero um dos seus cânticos preferidos. A partir do Salmo 46, Lutero compôs o hino Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Há relatos de que quando Lutero se sentia ameaçado por grandes desafios, problemas que surgiam diante da sua caminhada e do seu ministério, sua caminhada reformista na igreja do século XVI, ele dizia: venham, vamos cantar o Salmo 46. Vamos cantar o Salmo 46. Por isso é que muitos fazem referência a esse salmo como sendo o salmo de Lutero. Mas hoje à noite, ele é sobretudo o salmo da igreja do Calvário. Ele é o salmo de todos nós que estamos aqui, de uma maneira muito particular. Eu gostaria de olhar para esse texto, então, a fim de conhecermos mais quem é Deus para nós, que confiamos nele, que colocamos as nossas expectativas nele, que andamos por fé nele, sobretudo no dia mau. Em primeiro lugar, os versos de 1 a 3 nos mostram que Deus é a segurança da sua igreja em tempos de tribulação. Deus é a nossa segurança absolutamente suficiente em tempos de tribulação. Atentem para o que diz o verso de número 1. E aqui o salmista já começa colocando por que Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Bem presente, sobretudo, entenda isso, na angústia, na tribulação, na adversidade. Ele aparece aqui então com essas 3 qualificações. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza. Meus irmãos, é mais ou menos o seguinte: cada uma daquela cidade, no caso de Jerusalém, tinha os seus lugares de refúgio, os seus esconderijos. Aquelas cidades eram cercadas por suas fortalezas, muralhas que eram tão fortes que alguém poderia construir uma casa sobre elas, dada a sua largueza. Mas, queridos, o fato é que o salmista aqui olha para todas as circunstâncias e diz: quem será meu refúgio contra esse exército poderoso? Quem será a minha fortaleza? Daqui a pouco eles vão estabelecer uma ruptura sim diante dessas muralhas.
E aí, cadê a nossa proteção? Quem irá nos socorrer diante de ameaças tão ferozes e tão cruéis? E aí, ele lembra-se de que Deus é para o seu povo tudo isso. Deus é refúgio. Ele é o nosso esconderijo. Nele estamos guardados e protegidos. Nós precisamos entender que estar em Cristo é estar escondido, estar por detrás dele. Todas as vezes que usamos a expressão por trás da cruz, estamos dizendo que o Senhor nos esconde por detrás da sua justiça, dos seus méritos, e que o seu sacrifício é uma proteção para nós, sobretudo quando a ira de Deus cai sobre os homens. Nós estamos escondidos de trás do sacrifício do Cordeiro, extremamente protegidos. E Romanos 8, a pergunta é: quem nos acusará? Quem poderá nos julgar, nos condenar, nos separar, se nós estamos em Cristo? E aqui, portanto, a ideia é que Deus é o nosso esconderijo, estamos escondidos nele, mas a ideia também é que ele é a nossa fortaleza. Para tocar na igreja de Deus, tem que passar por essa fortaleza, tem que demolir o Deus criador dos céus e a terra, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o El Shaddai das nossas almas. E o texto diz que ele, portanto, é essa fortaleza. Mas ele é o socorro. Na hora da angústia, é a hora que normalmente nós nos sentimos sós, às vezes abandonados. Quantas vezes a sensação é que o próprio Deus nos abandonou? A hora da angústia é a hora da turbulência, nossa visão fica turva. Parece que a gente não enxerga muita coisa. Lembra-se dos discípulos, quando estavam ali no mar, e de repente veio aquela tempestade. Parece que eles não concebiam o fato de que o Cristo no barco já havia feito inúmeras manifestações do seu poder e da sua glória. Mas, queridos, o texto diz que na hora da angústia, quando tudo falha, quando a ciência não responde, quando os poderes políticos dão sinais de confusão e fraqueza, quando a economia não é nada, quando os títulos que você tem, o nome da família que você traz, e todas as suas habilidades, capacidades, dotes, inteligências, são incapazes de responder os dramas da alma e os dramas que estão aqui fora. E nessa hora, você diz: ele é o meu socorro. Ele me abraça. E eu sinto a sua proteção. E eu experimento a sua providência. E a sua mão se estende para que suas promessas prevaleçam. Porque eu sou igreja do Senhor, estou debaixo das promessas que são próprias do pacto que foi firmado na cruz. E todas as vezes que Deus decide me acudir em minhas angústias e tribulações, é porque Ele olha para essa aliança que Cristo realizou. Mas, queridos, o versículo de número 2 diz: por isso não temeremos. E que isso? Porque o Deus da igreja é esse Deus, fortaleza, refúgio, socorro. Não temeremos. Não temeremos o quê? Aqui, hipoteticamente, o salmista traz algumas coisas que na realidade muitas vezes a igreja está enfrentando. Por isso não temeremos. Não temeremos o quê? Ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Pense nesse cenário em que a própria criação conspira contra você. A cena aqui não é apenas de um terremoto, é de um tsunami. É quando o mar, com toda a sua força, se manifesta capaz de derrubar montanhas. E esse tsunami, muitas vezes, está no interior da nossa alma.
está nos bastidores da igreja, está dentro da família, está dentro do ambiente de trabalho. Pois bem, o texto diz, ainda assim, não temeremos. Observe que o não temeremos está relacionado ao caráter de Deus, ao ser de Deus, quem Deus é. A confiança do salmista brota do fato de que, não que as circunstâncias lhe sejam favoráveis, ou que ele esteja isento de passar por terremotos como esses, mas pelo fato de que ele sabe quem Deus é para a igreja. Não temeremos. E aí no verso 3 ele diz, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, ainda que as coisas mais inimagináveis nos aconteçam, que as coisas mais absurdas, que as coisas mais impossíveis se levantem contra a igreja, todavia, o Senhor é por nós. Nesse período de pandemia, obviamente, muita gente ficou com medo, muita gente ficou ansiosa, muita gente adoeceu, muita gente perdeu gente querida. Mas o que eu quero dizer aqui é somente uma coisa: independentemente das circunstâncias, Deus não muda. Às vezes, parece que Deus não foi para você aquela fortaleza, porque alguma coisa desmoronou em você e na sua casa, mas ainda assim, Ele foi o seu socorro. O que estou dizendo é que nem sempre Deus nos impede de passarmos por adversidades, mas Ele também nunca nos deixa de dar o escape para que enfrentemos as provações. De uma forma ou de outra, Deus é Deus presente na vida da sua igreja. Meus queridos, o fato é que quando nós olhamos para a igreja de hoje, parece que a igreja tem esquecido algumas coisas. É pena que no melhor desta mensagem nós temos que fazer esta interrupção abrupta, mas amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta tão importante palavra. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o conjunto coral Saracali. Bem seguro estou, seu poder